Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o tema de hoje é o professor de idiomas como escritor de livros. Então, para começar, eu vou perguntar para você, Ivan, qual que é a sua relação como professor de inglês e na sua vida com os livros? Esse tema tem que ter até cuidado para não ficar horas falando nisso, porque a gente, por ser professor, acho que a gente já tem um amor pelos livros, né? E eu lembro há muitos anos atrás, saindo, pegando o carro, indo para Campinas, buscar livros, porque na época você ia nas livrarias, né? E voltava com o carro cheio de livros, assim, principalmente quando tinha aquelas promoções, né? Então, no decorrer dos anos, eu fui acumulando muitos livros, assim, e eu sempre gostei muito. Acho que até hoje, a gente que é mais old school, eu falando de mim, né? Ainda prefiro muito mais o contato com o livro do que o contato com uma fonte digital, embora a gente sabe que as coisas estão migrando aí para o digital, né? Mas eu tenho um caso de amor antigo com os livros. Vocês que me conhecem sabem que eu tenho minhas pequenas coleções lá que eu prezo muito. E livro, para mim, é o seguinte: livro tá sempre inteirinho, meus livros não ficam capengando, faltando capa, eles estão sempre bonitinhos, porque eu gosto mesmo, sabe? E foi muito bacana, assim, de viagens também, muitas coisas você não acha no Brasil, e como eu tenho a oportunidade de viajar bastante, trazia, né? Muita coisa de fora. Então, sim, eu tenho um caso muito bacana com os livros. Eu acho que o Sérgio também, né? Mostra aí já a, a, a estantezinha dele atrás aí, né, Sérgio? Como é que é você e os livros, Sérgio? Eu acho que eu tenho algo para falar interessante que envolve o Ivan. A influência do Ivan na nossa carreira, sempre, né, vira e mexe a gente está falando sobre ela. Então, Du e o Ivan, eu sempre tive uma relação também positiva com livros, até mesmo antes de começar a ler livros, eu li muita revista em quadrinhos, né? Não sei se vocês também, tipo, na época Uhum. de criança, tiveram essa oportunidade de ler. Então, eu adorava ler revista de quadrinhos de super-herói. E tinha eu sou velho, né? Então, tinha uma cama com baú, e esse baú é lotado de revista em quadrinhos. E eu acho que foi assim que começou a minha relação com a leitura. Agora, logo em seguida, eu comecei, quando eu entrei na escola, tal, comecei a ter a oportunidade de ir na biblioteca da escola, emprestar livros e começar a ler livros. Mas a parte que envolve o Ivan é na minha carreira, a parte profissional. Eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar na escola do Ivan lá em Conchal, e eu vi a biblioteca dele com livros, eu fiquei apaixonado por aquela biblioteca. Eu falei assim, tinha livro de pronúncia, tinha livro de Second Language Acquisition, tinha livro de vocabulário, tinha livro de gramática. E eu tinha 4, 5 livros em casa, né, mais voltados para desenvolver inglês do que para a profissão em si. Foi aquela biblioteca do Ivan que começou a gerar em mim aquela paixão por começar a comprar livros relacionados com a profissão. Então, assim, de como ensinar inglês, de como ensinar gramática, de como ensinar vocabulário. Então, eu acho que aquela biblioteca do Ivan teve um papel assim super importante na minha, no que eu tenho hoje com relação a livros, né, sobre ensino de língua inglesa. É bom saber, eu não sabia dessa história, não. Sim. Ai, que legal. O Du também tem, bom, dá para ver aí que o Du tem uma estantezinha do lado aí, né, Du? E você, Du, como é que é você e seus livros? E eu também tenho várias histórias com você, né, Ivan? Igual o Sérgio. Quando eu trabalhava com o Ivan em Conchal também, algumas vezes a gente já cometeu o absurdo do Ivan me colocar no carro para a gente sair lá de Conchal e ir até Campinas para ver livro. E detalhe, ele não queria nenhum livro específico, ele queria só comprar livros. E aí eu fui com o Ivan, pegava o carro lá, e nós íamos a Campinas, lá na época na Dizal, lá no Cambuí, em Campinas. E o Ivan chegava lá e ficava tipo uma hora e meia, vendo tudo que tinha. O rapaz lá já conhecia o Ivan pelo nome, tipo, ele já era cliente antigo lá, né? Gente E ele preferencial. era isso mesmo. E o engraçado é justamente o que o Sérgio falou. Você gostava de tudo, assim, né? Tinha parte de pronúncia, mas tudo que era novidade você queria saber. E aí depois chegou um momento que você me falou assim, oh, Eduardo, tá complicado eu comprar livro porque eu não tenho espaço para guardar tanto livro, né? E que não tem como, né? Hoje, com a questão digital, tá mais fácil a gente conseguir acumular livros, mas no passado era mais difícil. E eu gosto muito, assim, eu tenho uma paixão por livros da parte de idiomas. Eu gosto muito também da parte de direito, que
eu fiz a faculdade e gosto da parte teórica e também muito filosofia. Então, eu misturo muito filosofia, idiomas e direito, né? E da parte dos gibis, é realmente um clássico. Conforme você falou, Sérgio, eu me lembrei também que eu gostava bastante e eu fazia a coleção. Legal. É uma. Eu acho que todo professor tem uma paixão pelos livros, mas tem uma coisa: não é todo professor que se torna escritor de livros. E aqui nós temos um, né, Edu? Aqui tem uma pessoa que não só ama os livros, mas se tornou um escritor, né? E o Sérgio já lançou alguns livros no mercado. E hoje a gente vai falar sobre eles, né, Sérgio? Não só sobre os livros, mas também sobre como que você, como que surgiu. E, na verdade eu quero perguntar isso já de cara. Vale a pena dizer que esse aqui é o primeiro, não sei se vai, parece. Word Formation é o primeiro livro do Sérgio. Isso, foi o É um primeiro, livro Ivan. Isso. É um livro voltado aqui para Level C2. E esse aqui, sensacional esse livro. Não sei se vai aparecer na tela direito aqui, acho que não vai aparecer muito bem. O Du vai mostrar melhor lá. Strange but True. Tem histórias, tem áudios para serem baixados, né? Então, espetacular. Ô, Sérgio, conta como é que tudo começou aí? Como é que foi a ideia? Vamos começar com o primeiro, né? Como que foi a ideia do primeiro livro, do Word Formation? De onde surgiu isso? Então, Ivan, isso acho que foi uma combinação de duas coisas, né? Uma que eu adoro mexer com essa parte de vocabulário, palavras, expressões, é uma coisa que eu sempre gostei de estudar como aluno e também sempre, basicamente, eu acho que teve uma influência no meu ensino como professor, né? Eu gosto bastante de usar a abordagem, não completamente, mas eu diria assim, princípios da abordagem do Lexical Approach nas minhas aulas. Então, assim, eu já tinha essa influência de esse foco, né, em palavras, expressões, já é algo que vem de lá de trás. E eu queria há muito tempo já fazer um livro, né? O problema é que, assim, os meus projetos iniciais eram extremamente ambiciosos, era fazer livros mais longos. E aí eu acabei pensando assim, né? Eu falei, nossa, eu tenho tanta vontade de escrever um livro que combinasse a minha paixão por palavras, expressões, e ao mesmo tempo alguma coisa relacionada com níveis mais avançados. E e foi aí que um aluno, na verdade, não foi só um aluno, vários alunos começaram a falar assim: nossa, a gente queria mais material para praticar a parte do Word Formation, do exame do CT Proficiency. E eu tenho encontrado, os alunos comentando comigo, né? Eu tenho encontrado alguns PDFs na internet, algumas coisas em sites russos, mas, mas a coisa não me parece ser muito confiável. Eu fico pensando se eles realmente estão testando palavras em nível C2. Eu falei assim, em nível C2. Eu falei, que interessante. Então é um material que né, tem uma falta no mercado, né? Embora os livros de C2 foquem na parte de Word Formation, você não tem assim livros específicos para Word Formation. Então, eu falei, vou tentar fazer alguma coisa com esse foco. Eu sabia que desde o início ia ser algo extremamente nichado, porque eu estou falando de é, um livro que vai ajudar o aluno a desenvolver a parte de Word Formation em nível C2, extremamente específico, né? Mas eu falei assim, é algo é um projeto que eu quero fazer. Se eu vender 10 livros, tá bom. Se eu vender 100 livros, tá bom. Então, assim, vamos ver, vou tentar fazer. E foi quando eu comecei a iniciar o projeto. Então, eu diria que foi mais por essa combinação de uma demanda por parte dos meus próprios alunos e do meu amor por palavras, expressões, algo que eu sempre quis fazer e quis colocar num projeto que envolvesse livro. Muito legal, bacana. E Sérgio, esse livro seu, falando nele ainda do Word Formation, às vezes algumas pessoas não sabem exatamente o que seria o nível C2. Ele seria um livro útil para todo aluno avançado ou até um professor avançado que às vezes não conhece a nomenclatura. Para que público você acha que ele seria proveitoso assim e aproveitaria muito do material? Du, eu acho que dada a complexidade das palavras, eu diria em nível C1 e C2, e não necessariamente só para quem está se preparando para o exame, mas eu acho que pode ser um livro útil também para quem quer desenvolver vocabulário. Porque a parte de word formation, na verdade, né, o que a gente chama de word formation, é você conseguir saber manipular a palavra em diversos contextos, né? Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é o aluno intermediário pode saber, por exemplo, o verbo use, pode saber o substantivo use, pode saber, por exemplo,
reuse, useful. Mas conforme o aluno vai ficando mais avançado, essas palavras vão ficando cada vez mais complexas no sentido de a gente vai adicionando vai adicionando prefixos, vai adicionando sufixos. A palavra é usada num contexto como substantivo, adjetivo. Então, se você pegar, por exemplo, eu gosto de pegar a palavra use, porque é uma palavra que quando a gente começa a manipular ela, né, adicionando prefixos e sufixos e mudando a part of speech dela, você acaba com 15 palavras diferentes, porque aí você tem useful, usefulness, useless, uselessness, por aí vai. Então, eu acho que para um aluno também, em nível mais avançado, que tá com aquela vontade de melhorar o vocabulário, de trabalhar no vocabulário, é um livro que pode ser útil, mesmo que ele não esteja se preparando especificamente para o exame do C2 Proficiency. Legal. E é um livro também, Sérgio, pode ser muito útil para professores de inglês, né? Não só para o aluno, né? Alguém eh, em busca de inspiração para uma aula, para exercícios mais afiadores, também é bem útil, né? Você tem recebido feedback de professores sobre seu livro? Sim, Ivan, feedback tanto de quem realmente comprou o livro porque, né, para se preparar para o exame, que o objetivo é realmente fazer o exame, e aí fez o livro todo e me falou assim, ajudou muito essa questão principalmente na questão da organização do livro, né? Na hora que eu comecei a pensar no projeto, falei, como que eu vou organizar esse livro, né? Vou colocar, por exemplo, 100 palavras aleatórias, vou colocar isso vou organizar elas alfabeticamente, como que eu vou organizar, vai ser a organização desse livro. E aí, o que eu pensei? Eu falei assim, bom, vou analisar vou pegar essas palavras, então, na verdade, de onde essas palavras vêm, né? Eu acho que é interessante mencionar também, né? O que eu fiz foi eu peguei todo o meu material que eu tinha de past papers, né, provas antigas do C2, até a última que eu consegui pegar mais atualizada. E aí, essas palavras que eu escolhi foram palavras que já foram testadas. Então, elas foram tiradas de provas antigas. Não foi assim palavras da minha cabeça, o que eu achei, não, essa palavra aqui, eu acho que ela pode ser testada. Então, palavras que já foram testadas. E acontece muito quando você olha para provas antigas, Ivan, e você vai comparando, que às vezes a mesma palavra ela é testada novamente. Então, tem essa coisa da recorrência, né? Foi daí que veio todas as palavras que estão no livro, então, são palavras que foram tiradas dessas provas. E aí veio a questão da organização. Como eu vou organizar esse livro? Eu pensei em organizar de forma temática. Então, assim, cada capítulo é sobre um tema diferente. Então, assim, as palavras elas estão sendo usadas no mesmo contexto. Então, no contexto, por exemplo, de environment. Você vai ver várias palavras e todas as frases que eu escrevi, elas estão relacionadas com o contexto do environment, que eu acho que pode ser bastante produtivo, porque, embora eu esteja testando palavras diferentes, né, em termos de adicionar prefixo e sufixo, o contexto é similar, né? Então, eu acho que isso dá uma certa facilidade na hora de memorizar, porque eu estou trabalhando com palavras no mesmo contexto. Quando vai para outro capítulo, muda o contexto. Aí já vai ser um outro tópico. Então, foi pensado também nesse sentido. Senão, ia ficar só sem palavras, assim, difícil criar uma conexão entre elas, né? Eu acho que isso é que é o desafiador. É que você fazer um livro de vocabulário em que as pessoas possam ver algum tipo de conexão entre as palavras que você está trabalhando. Legal, Sérgio. E como é que foi a transição e a ideia para o segundo livro, né? Que esse livro aqui já tem uma outra pegada, né? Você poderia falar para a gente como é que foi o processo criativo e o que te levou a escrever esse livro e quem se beneficiaria dele? Tá, Du, vamos começar da primeira pergunta, então. O que me levou a escrever esse livro foi que, nos meus cursos para professores, uma coisa que eu gosto de explorar bastante são headlines, né? Manchetes, né? A gente fala manchetes de jornal. Eu exploro muito essa parte. Então, trabalhar com notícia não é algo novo, é algo que eu já faço há muito tempo. E eu queria escrever um livro que focasse na parte de palavras retiradas de notícias. Então, esse foi assim, o primeiro passo na hora de começar a desenvolver esse projeto. Vocabulário que venha de notícias. Só que a gente não pode pegar, não posso ir no The Guardian, ou no BBC News, por exemplo, né? E pegar a notícia lá e colocar no livro, né? Isso seria plágio, né? Então, o que eu pensei em fazer? Eu falei, bom, eu vou pegar o texto como fonte de inspiração, modificar o texto, mantendo a essência da notícia, claro, mas modificando o texto para não ser um plágio, e mantendo as palavras que eu quero trabalhar. Então, todas as palavras que eu trabalho nesse livro, elas realmente são tiradas da notícia original. O que eu tive que fazer foi uma adaptação no texto, né, para que não ficasse
plagiar, né? Fazer um plágio da notícia. E, e aí, esse foi o maior desafio. Então, reescrever o texto de uma forma que eu conseguisse manter a essência da notícia, o nível mais avançado, porque já respondendo a sua pergunta, sua pergunta número 2, para que nível seria interessante esse livro? Eu diria que para alunos que estão em nível B2, pelo menos nível B2, C1, queria ter uma pegada mais avançada, né? Tanto nas notícias que eu escolhi em nível de complexidade, como também nas palavras que estão sendo trabalhadas. Então, algo em torno de B2, C1, você consegue lidar muito bem com esse livro. E outra coisa também que eu levei bastante em consideração foi escolher notícias que, sim, são, na minha opinião, claro, né? Extremamente memoráveis. Então, eu tentei pegar notícias que, todas elas, eu até menciono, vocês vão ver que embaixo tem de onde o texto foi tirado, então o aluno pode entrar lá também para ver como que é a notícia no original. Mas então, todas são verdadeiras. Mas eu tentei pegar notícias que, na minha opinião, são assim, bastante surpreendentes, são coisas inesperadas. Que eu acho que você lê uma notícia sobre algo que você não espera, assim, algo que é, sei lá, considerado unusual, pode facilitar também na questão da memorização, né? Então, foi pensado nesse aspecto, de pegar alguma coisa bem diferenciada para que a experiência se torne um pouco mais memorável para o aluno. Legal. E nesse livro, Sérgio, no Strange But True, que tem tudo a ver com o que você acabou de explicar, que você pegou histórias memoráveis, né? Então, faz muito sentido o título do livro, né? Você também teve o cuidado de fazer com que as histórias fossem lidas e fossem de acesso para os alunos, né? É, Você teve essa ideia desde o começo ou em algum momento você falou, seria legal se o aluno tivesse o áudio? Como que isso surgiu? Porque eu já vi muitos livros, é, não de histórias memoráveis ou algo assim, mas só o texto simples, sem esse acesso, né? Isso foi uma sacada muito genial sua. De onde veio essa ideia? Ivan, antes de começar o projeto do livro, eu fui no site da Amazon e comecei a ver o que tinha disponível com relação a trabalho de vocabulário e notícias. E aí eu comecei a ver, falei assim, nossa, não é algo novo, né? Não é algo que eu criei isso. Tem livros lá antigos em que você trabalha vocabulário e notícias. Falei, bom, legal, isso é uma coisa que já tem no mercado. Muito provavelmente nem todo mundo teve, né, esse interesse em trabalhar com notícias estranhas para fazer com que o processo fosse mais memorável, mas são livros que já existem. Aí eu estava observando outros livros em que você tinha um áudio, não necessariamente nesses de notícia, mas outros tipos de livro em que o aluno podia ter acesso não somente à parte escrita do livro, mas como áudio do texto. Foi aí que eu pensei, por que não adicionar também áudio no livro, né? Porque assim, aí o aluno vai poder não só ler o texto, mas também ter a oportunidade de pegar o celular, porque né, hoje em dia tudo está no celular, ler o QR Code que eu vou colocar e já conseguir, ao mesmo tempo que ele está lendo o texto, ele conseguir ter o áudio disponível no celular. Foi aí que veio a ideia. Inclusive, que não sei se eu já comentei com vocês, quem está lendo essas notícias é a professora que a gente entrevistou para o episódio do podcast, a Kelly Pennington, de Americana. Já tinha familiaridade com a voz dela nos podcasts, já conhecia ela já há algum tempo. Falei assim, nossa, ela tem uma voz bem clara, né? Uma voz boa. Então eu convidei ela para fazer a gravação dos textos. E eu conferi as gravações, dei uma olhada aqui, ficaram muito boas. As gravações tinham tão de altíssima qualidade e ela tem uma voz excelente mesmo para gravação. Você escolheu muito bem a Kelly aqui para escrever. Parabéns. Obrigado, Ivan. E Sérgio, para os professores que estão nos ouvindo, né? E a pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: que às vezes um professor assiste o nosso episódio e fala assim, que legal, eu me motivei, eu quero escrever um livro. A pergunta que eu tenho para você é: lá no começo, quando você teve essa ideia, quais foram as dificuldades e como é que essa pegada de livro digital e livro físico? Se você pudesse falar como é que foi, de uma maneira simples, assim, até para motivar os professores, como é que foi esse primeiro momento de como é que eu vou fazer isso? Fazer um livro e fazer o livro físico e o livro digital? Ótima pergunta. É uma pergunta assim bem prática, né? Eu acho que a primeira dica que eu daria é assim, tentar. Eu acho que a gente tende a ser bastante ambicioso.
acho que esse é o primeiro problema. Eu achava que o meu primeiro livro ia ser um livro assim muito mais abrangente, muito mais complexo, com muito mais páginas, e ia tratar um assunto muito mais complexo. E acabou sendo completamente oposto, né? É algo assim, é um livro simples, é um livro curto, ele está focado em ajudar os alunos em um determinado aspecto do teste só. Ele não vai ajudar no teste inteiro, não é o meu propósito, é ajudar numa coisinha só, que é na parte do word formation. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é você pensar num projeto que seja assim, bem específico, e que você consiga fazer, né? Que você consiga tirar do papel. Eu acho que se eu ficasse lá com o meu projeto lá de trás, fazer um livro mais complexo, mais abrangente, não teria sido até hoje do papel, porque eu ia ficar procrastinando, né? Tem sempre tem aula para preparar, aula para dar, então você acaba não fazendo. Então, trabalhando num projeto um projeto pequeno, menos ambicioso, eu acho que é mais fácil fazer com que ele saia do papel. Acho que essa seria a dica número um. A dica número dois é que eu acho que hoje a gente tem uma vantagem que, vamos supor, há 10, 15 anos a gente não tinha. É muito fácil e acessível achar alguém para lidar com essas questões técnicas. Que nem você falou. Você escreve seu livro. Muito bem, você está com o seu livro pronto. Aí você vai pensar, tá, aonde eu vou vender esse livro? Hoje em dia, a autopublicação, né, hoje o pessoal chama de self-publishing, é algo muito fácil de se fazer. Você faz um cadastro na Amazon. O que a Amazon vai pedir para você? O seu livro em formato de Kindle. O que eu fiz? Eu achei uma pessoa, tem um site, inclusive serve, pode ser uma dica para quem está assistindo, que se chama Fiverr. Eu vou deixar o link na descrição do livro, em que você consegue contratar pessoas que trabalham como freelance do mundo todo. Então, eu achei uma pessoa lá, e tem várias, na verdade, dá para você escolher, né? Elas são avaliadas, você consegue fazer uma escolha boa. E eu achei uma pessoa lá que, por um valor bem pequeno, convertia o meu arquivo em Kindle. Então, eu contratei essa pessoa como freelance, você faz o pagamento através do site, ela já fez para mim todo esse processo de converter o arquivo para Kindle. Fiz o upload no site da Amazon, muito bem, o livro está lá disponível. Então, assim, pensando em barreiras, né? Se eu tivesse que fazer isso sozinho, provavelmente ia ser muito difícil, porque eu ia ter que aprender como fazer isso e tal. Mas com um site como esse, por exemplo, você consegue achar uma pessoa que faz para você por um valor acessível, e aí você já consegue colocar o seu livro lá na Amazon para poder vender. Com relação ao livro, ao papel, existe um site também que se chama WeClap. Vou colocar também o link na descrição do livro. Você também faz o upload do livro lá. Se eu não me engano, acho que é PDF mesmo. Você não precisa nem converter. Você faz em PDF e eles imprimem seu livro conforme a demanda vai surgindo. Então, o Ivan, por exemplo, escreveu um livro, né? Colocou lá no site da WeClap. Está disponível. Eu entro, faço o pedido. O site entendeu que houve um pedido e vai imprimir, vai enviar uma cópia direto para o Ivan. Então, assim, eles não têm livro em estoque. As impressões vão ser feitas de acordo conforme a demanda vai surgindo. Então, eu acho que hoje está muito mais fácil para quem quer publicar um livro do que era antigamente, que você dependia exclusivamente de uma editora, né? Para aceitar a sua proposta. E eu tenho até um amigo que ele comentou esses dias comigo que ele estava negociando com uma editora para escrever um livro e acabou desistindo da negociação, mesmo né, tendo a vantagem da editora conseguir, através da editora, você conseguir atingir um número muito maior de pessoas do que você fazer, né, por conta própria, colocando seu livro na Amazon, ele acabou desistindo devido à quantidade de restrições do que ele ia ganhar por livro, né? O que ele ia ganhar por livro é uma quantia, assim, ridícula do que eles estavam dispostos a pagar para ele. Então, ele decidiu também ir para a parte de self-publishing. Bacana. Ou seja, eu e o Du tivemos o privilégio de ver o projeto já pronto, obviamente, mas nascendo, e aí a gente estava vibrando juntos aí à medida que a abrangência do livro ia indo até internacionalmente, né? A minha pergunta é como é que está o alcance do livro hoje? Eu lembro quando foi o primeiro país que saiu, que comprou, né, o primeiro país fora o Brasil, onde para onde o livro foi, você compartilhou com a gente comemorou juntos lá. E como é que está hoje o alcance dos dois livros? Ivan, o primeiro livro, o Word Formation, está com um alcance assim muito bom. Eu acho que, se eu não me engano, ele já foi vendido para 12 ou 13 países diferentes. A Amazon me mostra pelo relatório, né? Em quais países o livro está sendo comprado. Então, ele já foi vendido para 12 ou 13 países diferentes da última vez que eu chequei. O Strange But True, ele está mais limitado. A última vez que eu chequei, ele estava em quatro ou cinco países só. Então, o primeiro conseguiu uma abrangência bem maior.
Eu acho que talvez, como os exames de Cambridge assim, são, né, conhecidos no mundo todo, tem pessoas se preparando para o C2, por exemplo, em vários países, naturalmente essas pessoas elas vão buscar recursos, né, no site da Amazon. Enquanto que esse daqui é um livro que ele já tem um propósito mais. Ele é mais geral, né? Ele para alunos que queiram melhorar o vocabulário em nível avançado. Então, a abrangência desse no site está menor do que o do primeiro. Do primeiro conseguiu uma conseguiu se espalhar assim de forma muito mais viral, vamos dizer, do que o segundo livro. Que legal. Muitos países, né? Que legal, né? Que bom que tá abrangendo tanto assim. E vai E você sabe continuar, né? Hum. uma coisa que é surpresa, que é surpreendente, Ivan, é muitas vendas no Japão. Olha só. Eu não esperava, por alguma razão, acho que os japoneses estão fazendo bastante o exame C2. Então Porque, assim, precisa. muitas vendas no Japão. Que legal. Bacana. Vai lá, Du. E aproveitando, Sérgio, já que estamos nesse episódio falando sobre livros, você tem alguma ideia de algum livro novo e alguma dica que você poderia dar para a gente, assim, do que você está pensando, o que vem para frente aí em questão de material? Du, depois que eu escrevi o Word Formation para o C2, os professores, né, dos níveis B2 começaram a pedir também um. Então, muito provavelmente a ideia seria ainda mais algum livro com foco em vocabulário, talvez um Word Formation B2. É algo que eu tenho pensado, porque assim não é um projeto que, né, é tão longo, dá para fazer um período mais curto, talvez até eu conseguir. Ainda não comecei, para ser honesto, mas conseguir alinhar ainda com a minha vida de cursos e aulas, né? Então, eu acho que provavelmente seria um próximo passo. Ou se não sair esse, vai sair alguma coisa também ainda com foco em vocabulário, que é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar. Mas nada oficial, Du. Ainda não. Legal. Bom, eu acho que a minha última pergunta, Sérgio, tem a ver com como que você. Quão importante foi para a sua vida escrever um livro? Como que você sente. Como que foi bom para sua carreira, para você como pessoa? Qual que foi o efeito que isso teve em você e também na sua vida profissional? Ivan, eu acho que são duas coisas. Eu acho que escrever, não só livros, mas eu acho que o ato de escrever em si funciona muito como uma forma de testar o seu pensamento, né? Porque muitas das vezes você tem uma ideia na cabeça que você acha que está clara, e a hora que você vai colocar no papel, você descobre que ela não está tão clara como você achava que ela estava na sua cabeça. Então, eu acho assim, escrever, eu comento isso muito com os alunos que estão fazendo preparatório, que, embora quando você está se preparando para o exame, né, é uma outra questão, porque é cheio de coisas que você tem que fazer para mostrar que você está naquele nível, mas pensando, eu acho que no ato da escrita, eu acho que é algo assim que é extremamente benéfico, porque realmente ele consegue testar a coerência do seu pensamento. Então, eu acho assim, escrever é bom de qualquer forma, mesmo que você não escrever um livro, você escrever um texto, que você escrever um parágrafo, é sempre muito bom para, né, para desenvolver não só a habilidade da escrita, mas também você conseguir refinar a forma que você pensa. E, e o que eu achei que também que contribuiu bastante foi um outro público que eu consegui atingir. Teve muita gente, por exemplo, que me conheceu através do livro. Geralmente as pessoas me conhecem pelos cursos, né, que eu ofereço, mas teve gente que chegou a mim e falou assim: eu achei seu livro na Amazon. Fiz, gostei bastante e tal. Eu falei, nossa, essa pessoa aqui nunca fez nenhum curso comigo. Quer dizer, o primeiro contato dela comigo foi através do livro. Então, eu acho que isso foi interessante, você conseguir atingir um público que até então eu não tinha conseguido atingir através dos cursos. Muito legal. Bacana. Eu acho que dá para conversar muito, mas se eu ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Então, minhas perguntas se encerraram aqui. Eu concordo, Ivan. Esse é um tema apaixonante, né? Nós três gostamos muito. Então, para encerrar, né, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E caso você tenha interesse em escrever livros e não sabe por onde começar, temos aqui o Sérgio, né, que é um brasileiro, que nem a maior parte das pessoas que nos assistem. Pega um livro dele, leia, tenha uma noção de como é que ele montou o livro, como é que é a diagramação, a quantidade de páginas, o que foi abordado. Então, com certeza, os livros do Sérgio são interessantes tanto para a leitura,
para que você possa obter muito conhecimento, como também como podem usar o Sérgio como uma figura motivacional para que você monte o seu livro, né? Pega um livro dele, dá uma olhada, vê que o Sérgio é gente como a gente, né? Como é que pessoas, Uhum. que às vezes a gente vê autores internacionais e não são referências para a gente, vou montar um livro. Nós não podemos nos comparar com esses grandes nomes das grandes editoras. Então, um professor de inglês que descobriu uma nova paixão pela escrita e começou a escrever livros. Então, caso esse seja o seu interesse também, começar com os livros do Sérgio, assim, para ter uma referência, seria uma ótima base. Então, nós agradecemos o Sérgio por todos os comentários e as dicas que nos deu e esperamos que todos gostem do episódio. Obrigado. Eu agradeço, Du, foi uma ótima conversa. Valeu, um abraço, gente. Abração.